Muito bem, então eu, enquanto a Bruna vai aqui tratando da parte da entrada de todos os participantes que se inscreveram, queria desde já dar as boas tardes a todos, agradecer imenso a vossa participação aqui neste webinar dedicado ao OGP e aos países de língua portuguesa. Dizer-vos que vamos contar aqui com a preciosa participação dos nossos outros membros do OGP de língua portuguesa, nomeadamente Cabo Verde e o Brasil. Desde já agradeço a estas duas delegações o facto de estarem aqui presentes. Do lado de Cabo Verde, ao Paulo Fernandes, ao Mário Cardoso e à Fátima Alfama, e do lado do OGP Brasil, ao Marcelo Vidal. Quero-vos dizer que nós estamos aqui reunidos no âmbito da OpenGov Week, que correu durante esta semana e, portanto, iremos finalizar aqui com chave de ouro esta iniciativa do OpenGov Week e de levarmos um bocadinho esta mensagem do OpenGov Week a todos. Na realidade, quais é que são os compromissos do OGP? A OGP pretende promover a transparência, fomentar a participação pública, combater a corrupção e utilizar as novas tecnologias para fortalecer a democracia participativa. Assim, e fazendo aqui uma apresentação um bocadinho sobre aquela que foi a linha do tempo e aquilo que nós, em Portugal, em particular, fomos construindo. Portanto, nós temos esta iniciativa OGP, ele nasceu em 2011. Portugal adere em 2017 e a AMA, em particular, foi designada o ponto focal para este desígnio. Criámos então a Rede Nacional de Administração Aberta e a partir daí, a partir de 2017, começámos a criar os nossos planos de ação. Em 2020 começámos a criar o segundo plano de ação e, portanto, agora estamos na fase de co-criação naquele que será o nosso terceiro plano de ação. Os membros da rede, para vos dar esta iniciativa, ela tem várias entidades públicas e da sociedade civil. Nós, das entidades públicas, temos 6 entidades e da sociedade civil é constituída por 4 entidades. Estamos, neste momento, em fase de rever os nossos parceiros da sociedade civil e, eventualmente, iremos alargar a nossa rede para termos aqui uma questão de paridade entre membros da sociedade civil e entre entidades públicas. O ideal será termos o mesmo número, tanto de um lado como do outro. E isto leva-nos aqui a quais é que são os nossos papéis e as responsabilidades de cada um. Ao nível da administração pública, claro que nós o que queremos é contribuir e identificar oportunidades e programas políticos que possam ser capitalizados pela administração pública. Queremos contribuir para a identificação ou criar novas parcerias para que possamos aqui executar eficazmente os nossos compromissos assumidos. E do lado das organizações da sociedade civil, o que nós gostaríamos de ter é que houvesse uma mobilização dessa mesma sociedade, uma co-organização, e aliás este momento é bem prova disso, porque foi co-organizada entre a AMA e entre a PASC, que fazem parte da Rede Nacional da Administração Aberta, e no fundo esta mesma parceria e esta Rede Nacional da Administração Aberta, o que ela pretende é desenvolver os planos de ação, acompanhar esses planos de ação e promover também ao máximo aqueles que são os desígnios e aqueles que são os compromissos da nossa rede de administração aberta e dos desígnios da OGP como um todo e globais. Os planos de ação e os compromissos que nós temos assumido até agora, apenas para vos dar uma ideia, nós temos, no primeiro plano nós tivemos 8 compromissos, tivemos gestores de acesso público, Semana da Administração Aberta, onde fizemos uma grande divulgação sobre o que era ser OGP e esta Rede Nacional de Administração Aberta, temos divulgação de informação fiscal, aduaneira, temos o Consultalex, temos organizações do Estado de Clara, tivemos aqui uma diversidade de compromissos, alguns dos quais executámos na sua íntegra, outros tivemos mais algumas dificuldades nessa execução, o que
naturalmente para primeiro plano, tudo é uma experiência e, portanto, as coisas são mesmo assim. Relativamente ao segundo plano, nós fomos um bocadinho mais ambiciosos e tivemos aqui um grande processo também de cocriação, que um pouco mais à frente os meus colegas do LabX irão falar, mas onde também temos aqui a nossa participação ou conseguimos aqui juntar 9 compromissos, que vão desde implementar um portal único de educação, a evoluir e divulgar o portal Dados.gov, que é um portal de dados abertos, através também do portal Mais Transparência, que curiosamente na quarta-feira tivemos um momento em que podemos partilhar aqui as boas práticas e a forma como isso é construído e como é divulgada essa informação e como é transparente essa mesma informação. E temos para os próximos 5 anos, temos aqui um novo desafio, diria eu, porque vamos ter, e aliás a OGP, e penso que os nossos colegas de painel da OGP de Cabo Verde e do Brasil têm também esse desígnio, porque nós temos agora novos 5 grandes objetivos estratégicos lançados pela OGP para os próximos 5 anos. Construir uma comunidade crescente, comprometida, interconectada, governo aberto, atividades, líderes, enfim, temos aqui algum trabalho a fazer ao nível de fortalecer coligações de política global, investir em liderança para termos cada vez mais e melhores líderes, e também expandir aqui alianças estratégicas e aumentar as parcerias, certamente com a sociedade civil, que é sempre algo muito, que é muito, é aquilo que é preciso trazer cada vez mais a sociedade civil aqui para a construção das nossas sociedades e das nossas políticas também. Depois temos o objetivo 2, que passa por termos um governo, todo o governo aberto central para todos os níveis e ramos do governo funcionarem e cumprirem as suas prioridades. Aqui no fundo é para desenharmos aqui frameworks, não é? Para que tenhamos aqui uma ação um bocadinho mais ágil, mais ajustada a diversos contextos, a ser mais flexível na resposta e aproveitarmos aqui algumas janelas políticas de oportunidade, bem como a generalização do governo aberto. Depois, outro objetivo que a OGP nos transmitiu também é proteger e expandir o espaço cívico. Quer com isto, ou seja, encorajar e rever as políticas da OGP no debate público e encorajar também o espaço público e a participação cívica para cultivarmos aqui influenciadores e champions, como eles lhes chamam. No fundo, pessoas que consigam liderar e atrair outras pessoas para defenderem causas. Como objetivo 4, temos o acelerar o processo coletivo na abertura e reformas do governo aberto, no fundo elevar aqui o nível da transparência, da responsabilidade, da participação, da inclusão. Nós em Portugal desenvolvemos aqui, conforme já vos falei, a questão dos dados abertos e que há toda a administração pública que cada vez mais vai disponibilizando os seus dados e depois lançar aqui o desafio global para promover ações conjuntas. Por último, o objetivo número 5, que é quase que tornar a OGP como uma casa, um repositório em inovação, em evidências e histórias da administração aberta. No fundo, todas estas partilhas de desenvolver espaços, histórias, de partilhas, experiências, e termos aqui também um critério na seleção de conteúdos de qualidade. E, portanto, estes aqui são, eu diria que são as linhas mestras para os próximos 5 anos, que vai decorrer entre 23 e 28, não só para o desenho dos nossos planos de ação, dos nossos futuros planos de ação, mas também como uma ação e uma mensagem que temos que ter aqui em linha. Depois, relativamente aqui a algumas boas práticas que nós temos em Portugal e que desenvolvemos, eu passaria aqui a palavra à minha colega do Laboratório de Experimentação da Administração Pública, à Patrícia Peralta, para que ela nos possa aqui falar um bocadinho sobre o que tem sido o trabalho do laboratório na construção, no fundo, dos planos de ação e nas metodologias e na cocriação que tem estado aqui envolvida neste âmbito. Olá, Sérgio, olá, boa tarde a todos. Aqui em Portugal ainda é boa tarde, não sei se no Brasil já será tarde.
Na verdade, nós queríamos aqui trazer-vos um bocadinho o que foi o nosso segundo plano. De facto, nós já estamos a pensar na cocriação do terceiro plano, mas consideramos tão importante a construção do segundo e esta reflexão que devemos ter de tudo o que já fizemos para trás, que decidimos trazer aqui também para partilhar convosco um bocadinho do que é que foi o nosso processo. Um processo que, na verdade, foi co-criado entre nós e toda a rede e todas as entidades da rede que participaram ativamente, e é esta história que eu queria aqui contar um bocadinho hoje. De facto, o nosso processo teve 4 fases, aqui as que apresentamos: a descoberta, a criação, a concepção e a entrega. Todas elas tinham objetivos diferentes e missões diferentes em cada output. No primeiro, queríamos de facto perceber quais são os temas relevantes. Nós tivemos um ano para a cocriação deste plano, por isso este cronograma foi bastante importante para nos orientar neste processo, e aqui tentámos, nesta fase primeira, identificar então quais são as ideias, quais são os grandes temas que poderíamos trazer para o nosso plano. A seguir tivemos também a cocriação, com o envolvimento de diversos stakeholders naquilo que são a construção dos compromissos ou das ideias que podem ser executadas. E depois as outras 2 fases foi, de facto, a concepção desses compromissos com a administração pública e também uma última consulta com a sociedade civil e com os cidadãos, que também nos ajudou a perceber se este caminho estava ou não orientado e se o segundo plano poderia ou não ser executado pela vontade da sociedade civil. Estes eram os traços gerais, e ia pedir ao Tejo para passar para outro slide, para vos mostrar os grandes números, porque de facto nós consideramos que este processo teve muito sucesso, porque de facto teve participação e tivemos bastantes cidadãos envolvidos em todo o processo. Começando aqui um bocadinho por relatar o que é que foram estas fases. Na fase da descoberta, nós de facto tivemos um questionário online aberto para ir recebendo alguns temas, algumas ideias dos compromissos, mas também tivemos fóruns de discussão, e estes fóruns de discussão foram liderados pelos membros da RENA, e serviram para isso, para identificar quais eram os temas que nós devíamos ter no segundo plano. Não só identificar, mas priorizar. Nós conseguimos ter 7 temas e conseguimos perceber também quais eram as áreas temáticas mais importantes para todos os que participaram nesta fase. Na segunda fase, na fase de criação, tivemos 4 sessões, e nestas 4 sessões estavam divididas em 4 salas de discussão, onde no total então tivemos as 16 salas de discussão, onde conseguimos debater com diversos cidadãos quais eram aquelas ideias que poderiam ser transformadas em compromissos. Simultaneamente tínhamos também um questionário aberto para que mais sugestões fossem recebidas, porque já sabemos que temos também a adaptar o nosso processo. Nem todos os cidadãos que querem participar em salas de discussões, tem que sempre haver alguns canais alternativos, e um questionário, um formulário online foi algo que nos pareceu uma ferramenta bastante interessante. E tivemos também, claro, um canal aberto para todos os membros da rede conseguirem propor também eles próprios compromissos e conseguirmos receber também os compromissos dos nossos membros. Este ciclo teve então um total de 46 ideias. Estas ideias foram depois, claro, um pouco trabalhadas e analisadas, e conseguimos então construir 35 compromissos. Com um plano a 2 anos não, era muito difícil nós conseguirmos executar 35 compromissos, e eles também, muitos deles poderiam não estar de acordo com todos os objetivos da rede e dos membros da rede. Tivemos que fazer, claro, uma análise sobre a executabilidade dos mesmos, não é? Perceber se eles cumpriam os requisitos a nível de tempo, de complexidade também e de financiamento. E destas 35 propostas surgiu-nos então, após também a votação, 10 compromissos-chave para executar. Estes 10 compromissos foram então debatidos com as entidades que os poderiam executar. As entidades da administração pública abriram a sua disponibilidade para receber a sociedade civil e para termos salas de discussão sobre o que poderíamos trazer para estes compromissos, e foi aí que surgiu então a redação dos compromissos. Depois desta redação,
e desta construção dos compromissos, criámos um documento rascunho, não é? Um draft, que levámos à consulta pública e recebemos também mais inputs dos cidadãos para participarem connosco neste processo co-criado, não é? E depois no final concluímos então com 9 compromissos. Uma curiosidade, aqui nesta fase de entrega nós tínhamos apenas 7 compromissos e depois nos múltiplos debates da rede percebemos que de facto havia aqui uma parte importante e compromissos importantes que não estavam introduzidos no plano. Então tivemos aqui também muita discussão entre os membros da rede e acabámos por incluir ainda mais compromissos na reta final e conseguimos então ter estes 9 compromissos que foram relevantes e aprovados por todos os membros da rede. E este é assim um bocadinho resumo de todo o trabalho que foi feito durante o ano para a cocriação do terceiro plano. De facto, agora espera-nos um terceiro plano, não é? Temos que começar de novo este processo de cocriação que muito nos entusiasma. Nós, de facto, já o começámos a construir na última reunião dos membros da rede que tivemos, onde, de facto, foi definido um grupo específico para começar quase uma task force para começar a construir este desenho de cocriação. E neste sentido, agora estamos a trabalhar e esperamos também em breve conseguir partilhar o nosso processo e começar a ter a participação dos cidadãos que é tão importante para nós. Muito bem, Patrícia, muito obrigado. Eu vou parar aqui o compartilhamento através do meu PC e vou dar agora o palco ao Luís Vidigal da PASC, um dos membros também da nossa rede de administração aberta. Estão todos a ver? Está perfeito. Pronto. Bom, boa tarde a todos. Parece que vou ser o único representante da sociedade civil, porque vamos ter aqui uma reunião de polos, portanto, uma reunião de governos, não é? Portanto, o que me torna uma responsabilidade acrescida. Portanto, eu não estou aqui só a representar a PASC, eu estou a representar também a associação que, no fundo, que representa, que eu represento na PASC, que é a APDSI, é uma associação dos informáticos para o desenvolvimento da sociedade de informação, e também aqui uma comunidade que está em criação, que é a CIEL, a Comunidade Interassociativa em Língua Portuguesa, onde verdadeiramente a ideia deste encontro nasceu, porque transformar isto num encontro internacional de países de língua portuguesa. Portanto, esta ideia é de ter uma perspectiva da sociedade civil, precisamos fortalecer a confiança e a credibilidade recíprocas. O que é que quer dizer com isto? Este é o ponto de partida. Nós temos, Portugal é um país com muito baixo, eu não vos vou só dar boas notícias, como compete também. Portugal é um país com muito fraco engajamento cívico, envolvimento cívico, portanto, estando no penúltimo lugar entre 41 países que a OCDE avalia com regularidade em relação a este envolvimento cívico, o que é preocupante. Portanto, o problema é que nós temos, de facto, funcionamos muito em bolhas e cada vez mais as próprias tecnologias nos fecham nas bolhas e, portanto, quer partidos, religiões, associações, corporações e os próprios ministérios eles próprios estão muito fechados em si e não ouvimos os outros, não vamos, não vemos os outros, não falamos com os outros, portanto temos que ultrapassar esta situação. E o grande desafio é realmente criar uma relação de confiança e credibilidade recíproca entre as ONGs, portanto, e a sociedade civil com o governo e a administração pública, as instituições do Estado, no fundo para resolver problemas concretos. Portanto, são problemas que são completamente agnósticos do ponto de vista ideológico, são problemas do ponto de vista doutrinário, etc. O que nós queremos aqui é resolver os problemas do ciclo de vida, todo o ciclo de vida das pessoas e das empresas, obviamente. O tempo e as racionalidades da política são completamente diferentes do tempo e as racionalidades da cidadania e da sociedade civil. Nós sabemos que o poder político tem alguns constrangimentos de tempo e espaço. São os ciclos políticos, são os ciclos de governo, portanto, e o próprio espaço de cada ministério, de cada departamento. Pronto, a sociedade civil tem bastante mais liberdade, portanto, porque funciona para além das soberanias e das legislaturas. Portanto, tem uma noção de tempo bastante mais alargada e uma noção de espaço bastante mais alargada. O problema do espaço é outro problema, porque nós temos na sociedade civil múltiplas perspectivas, e os problemas nunca são de uma perspectiva.
Nós temos uma abordagem muito, aquilo que se costuma dizer, PESTEL, não é? Política, económica, societal, tecnológica, ambiental, legal, etc., mas eu até alargaria para outras visões. Portanto, nós temos associações dedicadas a muitas bolhas, e nós o que tentamos trazer é exatamente, através da criação de plataformas, tentar arrumar estas bolhas, tentar criar consensos possíveis, evitando que os sectarismos, a demagogia, os fundamentalismos, os populismos que estão efetivamente na sociedade, trazendo e aprofundando os temas, alargando e ouvindo o contraditório, tentar chegar portanto, a consensos possíveis. Por outro lado, outro trabalho que nós temos que fazer, porque é recusar a indiferença, quer dizer, como que ou está tudo bem ou está tudo mal, mas sobretudo, muitas vezes, sobretudo da parte dos governos, e dos políticos que estão no poder, as coisas estão todas bem, ou pelo menos estão praticamente todas bem. Bem, da parte nós temos que aceitar a imperfeição, mas todos nós temos que aceitar a imperfeição. Não é só a sociedade civil, mas sobretudo até quem está no governo. Portanto, há sempre coisas a melhorar. E uma das mensagens que a sociedade civil tem a dar aos governos é: tudo pode melhorar. Porque há aqui vários comportamentos e atitudes, não é? Por um lado há passividade, por um lado há agressividade, mas nós temos que ser assertivos na forma como atuamos. Há aqui também diferentes perspectivas na área política. Por um lado, quem está no governo diz que o copo está cheio, quem está na oposição diz que o copo está meio vazio, isto é, está tudo mal, mas a sociedade civil tem que ter uma atitude proativa, que é: tudo pode melhorar. Tudo pode melhorar e há sempre coisas para melhorar. Por muito perfeitas que sejam as coisas, nós temos sempre, e ainda por cima com o desenvolvimento das tecnologias, há desafios todos os dias. Por outro lado, há diferentes perspectivas, isto é uma outra maneira de ver o slide anterior. Por um lado, temos os poderes públicos que veem o copo cheio, e depois temos uma crítica destrutiva, que é o copo a esvaziar, e temos uma crítica assertiva, que é o copo por encher. Nós temos a ver sempre o copo por encher. É muito a postura que nós temos. E esta é a visão que temos para a cocriação. A cocriação é um processo contínuo, e vamos ver esse processo contínuo nasce claramente na sociedade civil. É aí que as experiências individuais são sentidas, os maus atendimentos, as demoras na prestação de serviços públicos, e tudo isto temos que transformar, não porque o OGP não pretende resolver problemas de cada pessoa individualmente, mas das pessoas coletivamente, nos papéis que desempenham na sociedade e nas várias fases do seu ciclo de vida, e portanto tentamos fazer essa análise, transformar experiências individuais em experiências coletivas, extrair daí factos, informações, criar regras explícitas, e com isso ir junto do governo e da administração pública e propor a deliberação em conjunto e também a ação. Este é um ciclo contínuo, permanente. Trago aqui o PDCA, o Plano do Check Act, portanto o planear, o fazer, o verificar e o atuar, portanto sempre dando poder ao cidadão, e este é muito o foco do OGP, é dar o poder ao cidadão. Se há alguma parte frágil nestas duas partes do OGP, sociedade civil e governos, é exatamente a sociedade civil, é a parte frágil, claro, e temos que a reforçar. Aliás, essa é a mensagem desta Open Gov Week, claramente é reforçar a sociedade civil. E, portanto, temos que estar muito atentos, nomeadamente a cocriação não pode ser apenas decidir, ou decidir em conjunto, e depois ver no fim o que aconteceu. Não, nós temos que acompanhar todo o ciclo. Aí há muito trabalho a fazer em Portugal ainda, e julgo que em todos os países. Portanto, o que nós temos que fazer claramente é demolir paredes, construir pontes, e por outro lado, e aqui trago-vos, no fundo, como é que surgiu a ideia deste encontro que estamos aqui hoje a viver. É porque existem três países, Portugal, Cabo Verde e Brasil, que estão no OGP, mas existem, neste momento, dos 9 países da CPLP, só 3 países é que estão no OGP, e dos 14 países de África, por exemplo, só um é que está no OGP, que é Cabo Verde. Portanto, e parabéns a Cabo Verde por ter esse esforço, e espero que se propague isto pelas restantes. Eu recordo aqui quais são os propósitos, são propósitos muito ligados à sociedade civil, muito caros à sociedade civil, e, portanto, também faço aqui o apelo. Eu sei que estamos aqui a ser assistidos, estão a assistir pessoas aqui de vários destes países, e que, portanto, é um desafio que também deixamos aqui
para que estes países venham para o OGP e que desenvolvam a sua co-criação nos seus vários países. Pronto, e fico por aqui. Muito bem, muito obrigado, Luís. É sempre um prazer ouvir e partilhar aqui um bocadinho estas. Eu acho que isto é que enriquece, que é termos de facto estas visões muitas vezes distintas, mas que felizmente existem estas redes que nos fazem aproximar e que nos fazem construir o futuro de uma forma conjunta e agregada. Eu passava então a palavra ao Marcelo Vidal, que está aqui pelo OGP Brasil e pertence à Controladoria Geral da União do Governo Federal. Marcelo, dou-lhe então o palco. Muito obrigado. Bom, bom dia a todas e a todos. Bom dia aqui do Brasil, boa tarde aí já, né, em Portugal, em Cabo Verde. Eu pergunto se vocês conseguem ver minha tela. Perfeito. Ok? Bom, eu sou o Marcelo Vidal, eu sou um servidor da Controladoria Geral da União aqui no Brasil. A Controladoria Geral da União é o órgão de governo responsável por viabilizar a pauta de governo aberto. Então, na minha fala aqui, eu vou tentar mostrar um pouco em que estágio estamos aqui no Brasil, nessa pauta de governo aberto. O Brasil é um país signatário da parceria, então, em 2011, junto com mais 7 países, o Brasil entrou nessa pauta de governo aberto, e desde então a gente vem fazendo um pouco no meu modo de ver, ainda estamos, e eu acho que essa é uma fase que ela vai ser permanente, na fase também de catequização, vamos dizer assim, da gente mostrar, e aí eu acho que é um papel importante nosso enquanto aqui atores da parceria para governo aberto, da gente mostrar como é possível e quais são os benefícios que o governo aberto pode trazer para a gente. Então, na minha apresentação, eu vou falar rapidamente em que pé estamos aqui no Brasil, nessa pauta, e também falar um pouco do nosso processo de elaboração do plano, e passar um pouco também para vocês quais são as angústias que a gente tem aqui no Brasil e como é que a gente está tentando lidar com elas. Bom, aqui, hoje no Brasil, nós estamos como eu disse, assim, a gente está na parceria desde 2011, e nós estamos numa fase agora de cocriação do nosso 6º plano de ação. Então, no nosso durante todos esses nossos planos de ação, a gente já teve vários modelos de cocriação e também vários tamanhos de plano. Sim, nós já tivemos planos com 80 compromissos, planos com 7 compromissos, e o que a gente tem percebido é que a gente precisa ter planos que nos possibilitem um efetivo acompanhamento e monitoramento dos nossos compromissos, para que deixe de ser apenas aquele plano de papel, né? O plano que é só para ser publicado e efetivamente que a gente tenha efetividade nesses compromissos. E ao longo desses 12 anos que a gente vem trabalhando essa pauta aqui, a gente chegou à conclusão que a gente precisa efetivamente trabalhar internamente aqui no Brasil, principalmente até mais ainda nos órgãos de governo, mas também na sociedade, sobre efetivamente o que é governo aberto. Então, hoje nós estamos aqui numa discussão para a gente chegar a um conceito de governo aberto do Brasil e que possa nortear toda essa nossa atuação. Hoje, a gente trabalha basicamente em cima de 2 grandes conceitos. O primeiro conceito, que é o conceito da parceria da OGP, onde ele diz que um governo aberto é mais acessível, mais responsível, mais transparente e responsável para os seus cidadãos e que melhora a relação entre pessoas e seus governos. Mas a parte que eu mais gosto desse conceito é aqui quando ele diz que governo aberto traz benefícios de longo prazo para todos. E aqui eu quero compartilhar a minha concordância com o colega Vidigal, no sentido de que o nosso olhar, inclusive, não só da sociedade, mas inclusive do governo, e a gente precisa catequizar os agentes públicos de que o copo
ele está meio cheio, mas no sentido de que sempre é possível melhorar. A gente sempre tem que buscar essa melhoria. Então, por isso a gente trabalha com esse conceito, trazendo muito esse enfoque que traz benefícios de longo prazo para todos. E um outro conceito que a gente também tem levado muito a cabo aqui no Brasil, para tentar construir o nosso conceito, é o conceito que a OCDE promove, e aqui tem algumas partes também que a gente gosta muito e que a gente tem tentado debater bastante isso aqui com a sociedade, com os pares dos órgãos de governo, entendendo o governo aberto como uma cultura de governança que promove os princípios de transparência, integridade, contabilidade e participação das partes interessadas, como forma de apoiar a democracia e o crescimento inclusivo. Não tem como mais a gente pensar em governo aberto de modo que isso não seja algo de cultura de governança. Eu não posso pensar mais governo aberto como aquela iniciativa isolada de alguns órgãos, ou de alguns, o que é pior, de alguns servidores ou nichos da sociedade, e sim como uma cultura de governança. E quando eu digo uma cultura de governança, eu estou me referindo a uma governança participativa, inclusiva e democrática. Então, são os dois conceitos que a gente vem trabalhando no Brasil para a gente poder ter o conceito brasileiro de governo aberto, para que a gente possa cada vez mais inserir essa cultura de governança na nossa sociedade e nos nossos órgãos públicos. Mas por que a gente fala em governo aberto? E aí também, mais uma vez, fazendo aqui, usando mão da fala do colega Vidigal, temos que pensar em governo aberto como um viabilizador de solução conjunta para problemas complexos. Como bem disse o Vidigal, o governo aberto, a parceria para governo aberto, ela não está aqui para resolver individualmente problemas do Marcelo, e sim problemas de um conjunto da sociedade ou de toda a sociedade. Então, a gente tem buscado aqui, nos nossos planos de ação, e aí foi um aprendizado nosso de sair de um plano de 80 compromissos, onde eu tinha compromissos muito específicos, para um plano um pouco mais enxuto em termos de quantidade de compromisso, mas com compromissos muito mais relevantes para uma parcela maior da sociedade. E buscar uma solução conjunta significa trazer para essa solução tanto o governo como segmentos da sociedade, aqui só por uma questão didática, eu dividi aqui em 5 grandes grupos de atores da nossa atuação aqui de governo aberto, como o governo, a academia, a sociedade civil organizada, aqui entendido também aqui dentro a imprensa, os sindicatos, todas essas organizações, o próprio cidadão, claro, porque de algum certo modo, muitas vezes a gente, pelo ativismo, a gente consegue engajar a pessoa, e muitas vezes ela não faz parte de nenhuma sociedade organizada, mas quer contribuir com a solução, e claro, a academia, que estaria dentro do que a gente está chamando aqui do viés, dos pilares dessa construção, e o setor privado, que aqui no Brasil a gente tem, há algum tempo a gente passa por essa dificuldade das pessoas entenderem que o setor privado também é parte da sociedade. Eu não tenho como excluir o setor privado de uma construção de políticas públicas, porque eles também, o setor privado também é muito afetado pela política pública, em especial se a gente pensar na política pública de regulação. E como é que a gente tem trabalhado esses princípios de governo aberto aqui? O primeiro princípio de participação, e para a gente esse é o princípio, não tem como a gente hierarquizar princípios, né? Porque todos são princípios, já diz a palavra, mas se eu tivesse essa licença de vocês, não vejo como falar de governo aberto sem que a gente tenha um enfoque muito forte no pilar da participação. Entendendo participação como a sociedade, os grupos da sociedade como parte da solução.
Então, assim, eu não posso pensar no pilar de participação pensando que participar é só consultar. Não, participar é consultar a sociedade, sim, mas dar oportunidade da sociedade que ela participe no desenho, na implementação e no acompanhamento de políticas e serviços. Então, assim, é um espaço que tem que ser construído para que a sociedade possa trabalhar em todo o processo de formulação, de coordenação, de execução, de monitoramento e avaliação da política pública. Muitas vezes, a gente acha que a gente trabalha a participação só como na fase de consulta. Vamos perguntar o que o cidadão quer, vamos perguntar o que a sociedade acha disso, e muitas vezes acaba alijando a sociedade e os seus grupos de participar desse desenho. E por que isso é importante, pessoal? Porque, efetivamente, eu só tenho políticas públicas para resolver uma demanda social. E a demanda social, quem conhece é aquele que precisa dela. Então, a gente tem que quebrar um pouco também isso, a cultura de governo aberto, uma cultura de governança de governo aberto, ela tem que passar por isso, e aqui o Luiz falou que só tem ele como representante da sociedade civil, então o que eu vou falar aqui vai afetar bastante os meus colegas, meus pares de governo dos países aqui presentes. Muitas vezes é difícil a gente admitir, mas a gente não cabe mais o pensamento de que, por eu estar trabalhando na administração pública, sou eu que entendo única e exclusivamente da política pública. Sou eu que entendo única e exclusivamente de como executar uma política pública. Muitas vezes, essa expertise está muito mais pelo lado da sociedade, pelo lado das suas organizações que atuam nisso, do que necessariamente aqui no governo. Então, nós temos que trabalhar isso de uma forma muito conjunta. E, para a gente, não existe governo aberto sem cooperação. Não existe como eu falar de governo aberto pensando só pelo lado do governo implementar aquilo que ele pensa e ter lá a carinha de bravo quando alguém vem falar alguma coisa, ou a carinha de desdém, de desprezo, porque eu sei mais que todo mundo. Então, é esse a lógica que a gente tem procurado passar para o nosso ecossistema de governo aberto aqui no Brasil, no pilar da participação. Entendendo que participação, eu tenho alguns níveis de participação. Muitas vezes, eu posso ter uma participação só informativa, onde os atores recebem essa informação, outras vezes consultiva. O que a gente tem buscado hoje aqui no Brasil é trazer a participação mais para o nível de deliberação e de execução. Então, assim, o Brasil é um país que já há muito tempo tem uma política de participação, e eu estou aqui com a ressalva do período que a gente passou aí para trás, há pouco tempo. A gente tem uma política de participação muito forte, mas ela sempre se baseou muito mais nesse nível de informação e de consulta da sociedade. Precisamos abrir esse leque para deliberação e principalmente para execução conjunta dessas soluções de problemas complexos que eu me referi lá atrás. No viés da transparência, no pilar da transparência, a gente tem trabalhado ele sempre com a premissa de que todo cidadão ele tem o direito à informação, então, assim, ele tem o direito de saber. Todo governo tem a obrigação de informar, então, assim, eu não faço favor nenhum à sociedade quando eu estou dando transparência. Na verdade, essa é uma obrigação e é um direito da sociedade, e eu não tenho como falar em governo aberto, e entendendo que a informação é um bem público, e aqui o conceito de bem público não é aquele conceito jurídico, mas é um bem do público. Então, assim, não é um bem que é do governo ou da administração pública. A informação pública, como o próprio nome diz, informação pública, ela pertence à sociedade, ela pertence a todos. E não há que eu falar em governo aberto sem informação. Eu não tenho como adotar práticas de governo aberto se eu sou um país opaco, uma administração opaca que não permite ao cidadão e à sociedade consumir as informações até para poder formar a sua opinião. Dentro do pilar de accountability, a gente tem buscado dar o enfoque no dever de prestar contas e se responsabilizar pelos atos. Então, assim, a gente tem mostrado para os gestores de que prestar contas é um dever e traz uma responsabilização,
Mas o mais importante, que o governo precisa ser responsivo. E o que eu estou me referindo aqui a responsivo? Não basta só eu prestar conta. Eu preciso também dar retorno àquelas contribuições que a sociedade traz daquela conta que eu estou prestando ou daquele processo que eu estou consultando. Eu não tenho como falar em governo aberto se eu não dou retorno. Se eu sou um governo aberto, eu sou um governo que eu escuto, que eu aprendo, que eu faço junto e que eu demonstro as minhas considerações acerca daquela participação que a sociedade está trazendo. Muitas vezes pode ser até um retorno no sentido de que, olha, eu não consigo fazer isso ou por uma amarra legal ou até mesmo por falta de condição ou de expertise. E aí entra essa lógica do governo aberto de, ok, se é um problema de legislação e a sociedade entende que isso atrapalha, vamos até o parlamento para tentar mudar essa legislação. Ah, não, é uma questão de expertise, eu não tenho essa expertise. Onde é que a gente consegue trazer pessoas com essa expertise para nos ajudar nessa solução desse problema complexo? Então, esse é o nosso olhar para o accountability. E para a integridade, que seria o nosso outro pilar, é moralidade e legalidade como dever do Estado. Isso não tem como abrir mão. Temos sempre que trabalhar pelo interesse público e, mais uma vez, muito afinado com o que o colega Vidigal falou, e a gente não combinou, né, Vidigal? Sem confiança, não há o que se falar em governo aberto. Então, assim, governo aberto ele tem que ter também essa preocupação de que quanto mais o meu governo é aberto, mais eu vou possibilitar que a sociedade confie naquilo que eu estou fazendo. E para que a gente possa cumprir com essa missão e trazer essa cultura de governança, a gente precisa de alguns viabilizadores de governo aberto, dentre eles, e o mais importante, é o espaço cívico. Eu preciso ter um espaço cívico, e aqui entendido espaço cívico como aquele espaço que permite à sociedade se organizar, atuar, monitorar e participar da política pública, e identificar e dar oportunidade às diferentes partes de cada processo. Eu preciso que o meu governo e o meu Estado, de uma forma maior, ele seja inclusivo. Não há que se falar em governo aberto sem inclusão. Eu preciso ampliar a inclusão da participação da sociedade no governo, seja de qual grupo for. Então, eu preciso ter um espaço cívico forte, e é isso que a gente tem buscado aqui no Brasil. E o viés viabilizador da tecnologia e informação, que muitas vezes a gente se prende muito nela, e não na solução em si do problema. A gente já pensa que qualquer problema tem que ser solucionado com uma tecnologia muito, muito aprimorada, e muitas vezes a gente vê que não é necessário isso. Eu gosto muito do exemplo que a OGP sempre dá, de uma política que foi resolvida de um problema numa política de abastecimento de água que foi resolvido com um simples SMS, um simples torpedo, como a gente diz aqui no Brasil. Então, assim, utilizar ferramentas para mais gente participar. Quando eu digo mais gente participar, significa também entender qual é a capacidade dessas pessoas que vão participar para o tipo de tecnologia que eu estou fornecendo. Temos a premissa de que quanto mais mentes, quanto mais pessoas pensando, mais ideias nós vamos ter, e sem meios de engajamento não há como ter governo aberto, principalmente num país do tamanho do Brasil. Se eu não conseguir dotar a administração pública com meios de engajamento, eu não tenho como falar em governo aberto, porque eu não vou conseguir nem ouvir a sociedade. E para que a gente tem, quais são os benefícios do governo aberto que a gente tem discutido aqui dentro dessa cultura de governança aberta que a gente está trabalhando aqui no Brasil? O primeiro é que o governo aberto ele tem como principal benefício uma democracia mais forte. Nós passamos agora no Brasil, nos 4 últimos anos, um governo que teve muito problema com essa questão, e muitas vezes o que salvou a participação da sociedade em determinadas políticas públicas foi essa semente, esse caminho já pavimentado de governo aberto que a gente tinha. Bom, um outro benefício do governo aberto, que eu já falei, e que também já foi dito aqui pelos meus colegas anteriormente, o aumento da confiança, a inovação que eu preciso trazer. O governo aberto ele tem essa pegada de inovação, tem uma pegada de aumentar capacidades, porque quando eu reúno pessoas de diferentes setores, de diferentes
esferas, eu aumento a minha capacidade de resolução de problemas. Tenho também a melhoria de serviços e políticas públicas, porque é sobre isso que estamos falando, né? Quando eu falo em gastar dinheiro público, eu tenho que estar sempre pensando em ofertar serviços e políticas públicas melhores. Tornar os governos melhores, mais participativos, fortalecer negócios. Esse é um viés que aqui no Brasil a gente tem tentado dar uma força maior, fortalecer negócios, mas com simetria de informação. A gente tem que acabar com aqueles nichos de que só o empresário A tem acesso àquela informação, por isso ele tem um negócio forte. Não existe nenhum problema de você ter um negócio pautado num dado público, desde que esse dado esteja disponível para todo mundo. O que eu não posso ter é reserva e assimetria de informação. O governo aberto ele tem também esse benefício de um desenvolvimento mais inclusivo, quando eu trago a participação nas políticas públicas específicas, e o desenvolvimento científico, porque não há como a gente pensar em melhorar políticas públicas, melhorar a administração pública, se a gente não investir na nossa ciência, investir nos nossos pesquisadores, e para isso a gente precisa fornecer informação para que eles possam trabalhar. E além, claro, da pauta de direitos humanos, que hoje para a gente aqui é tão cara e tão importante. E aqui eu trago aqui o exemplo da policial com a câmera de filmar, que é um instrumento que possibilita uma melhoria na política de segurança pública. Para mim é muito simbólico isso aqui. Bom, em que estágio estamos, e meu tempo aqui já está acabando, eu já estou encerrando a minha fala, em que estágio estamos aqui no Brasil? Como eu disse, nós estamos agora estamos buscando uma definição de conceito de governo aberto do Brasil. Após isso, buscando uma elaboração de estratégia de governo aberto, porque a gente não quer, a gente entende que o plano de ação é uma ferramenta muito importante, só que a gente precisa, com o implemento de uma cultura de governança, de governo aberto nos nossos órgãos e na nossa sociedade, a gente precisa que a cultura de governo aberto esteja para além de um plano de ação, esteja em todo momento, esteja inclusive e principalmente no momento de formulação das políticas públicas. E estamos na elaboração do nosso 6º plano de ação, onde a gente, basicamente, temos 3 grandes etapas, que primeiro é uma definição de temas, segundo, oficinas de cocriação e terceiro, a aprovação do plano. Nessa fase de definição de temas, o tema ele é, primeiro, por meio de uma proposta da sociedade, a gente abre uma consulta pública e pede para a sociedade quais são os temas que ela gostaria de ver nesse plano de ação. Perguntamos também aos órgãos de governo quais são os temas que eles gostariam de colocar, e aqui no Brasil a gente tem feito já, desde o 2º plano de ação, um esforço muito grande de incluir no nosso plano de ação, em que pese ser um plano de ação do Poder Executivo Federal, a gente também trazer os outros poderes, tanto o legislativo como o judiciário, e também a esfera subnacional dos entes locais, trazendo estados e municípios que queiram participar do nosso plano com compromissos específicos. Feita a definição do tema, a gente tem as oficinas de cocriação, onde a sociedade é chamada a participar de 2 formas. Primeiro, por meio de consultas públicas, onde a gente pergunta para ela, definido o tema, qual é o desafio que a sociedade acha que naquele tema que deve ser trabalhado naquele plano de ação. E, feito isso, a gente convida organizações da sociedade civil e órgãos de governo para sentar numa sala em 2 momentos distintos, para que a gente possa escolher um desafio para aquele tema e depois e aqui eu tenho um espaço temporal mesmo, a gente faz uma primeira oficina onde se sai com um desafio escolhido, e depois de algum tempo, normalmente aí 3, 4 semanas, a gente reconvoca esse grupo e, se for necessário, com novas organizações e novos órgãos públicos, para definir especificamente qual seria o compromisso que esse plano de ação abordaria. Então, é muito importante esse período de tempo entre uma oficina e outra, que é exatamente para que as pessoas possam voltar para suas organizações e verificar o que elas podem colaborar para superar aquele desafio que foi definido naquela oficina anterior. E, por fim, a gente tem uma aprovação do plano, uma aprovação que é pelo Comitê Interministerial de Governo Aberto e pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil. Para cada plano de ação, a gente faz
chamamento de organizações da sociedade civil que queiram compor esse grupo de assessoramento, e esse grupo de assessoramento ele trabalha tanto na metodologia de cocriação do plano, quanto também no nosso monitoramento do plano ao longo da sua execução. E vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço meu contato marcelo.vidal@cgu e fico à disposição aqui dos colegas para perguntas ao final. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Marcelo, por esta verdadeira viagem, diria, sobre o que é o OGP e a forma como ele é encarado no Brasil e a forma como vocês o encaram, a sociedade civil, também o Governo Federal, enfim, as instituições da sociedade civil, da população, enfim, tudo. E agora daria a palavra então ao Paulo Fernandes do OGP de Cabo Verde para poder então fazer aqui a sua apresentação. Paulo, por favor, o palco agora é seu. Ok, obrigado. Muito obrigado. Então, bom dia. Antes de mais, eu gostaria de saber se vocês estão a conseguir a ver a tela. Sim, sim. Está Ok. perfeito, sim, está perfeito. Obrigado. Já agora tela aberta. Ok. Então, vamos dar início à nossa apresentação aqui de Cabo Verde. Em primeiro lugar, eu gostaria, na pessoa de senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública de Cabo Verde, agradecer o convite que nos foi endereçado pelo Portugal, né? Este momento de partilha. Então, aqui nós temos a equipa de OGP Cabo Verde, que desde o ano passado, no mês de maio, assumimos a pasta de OGP. Anteriormente se encontrava na dependência do gabinete do primeiro-ministro. Então, a partir de maio de 2022, assumimos essa pasta e logo com a incumbência de terminar o plano de ação e submeter a unidade do OGP. Então, nesse sentido, vamos partilhar aqui aquilo que tem sido a nossa experiência em termos de governo aberto em Cabo Verde. Cabo Verde, em 2015, aderiu a esta iniciativa e logo em 2018 elaborou o primeiro plano de ação nacional de governo aberto. Antes disso, teve uma ajuda do Propalop e também da Assembleia Nacional de uma forma muito independente. Então, nesse sentido, em 2022, já com alguns aprendizados a partir do primeiro plano de 2018, que vigorou até ainda 2021 por conta da pandemia, e foi elaborado o segundo plano nacional de OGP. Então, nesse sentido, em 2022, elaboramos o segundo plano de ação nacional de governo aberto e, nesse sentido, tivemos já uma participação diferente daquilo que tem sido o primeiro plano, onde que tivemos um aumento considerável da participação da sociedade civil. Então, nesse sentido, também podemos dizer que a experiência piloto do primeiro plano também nos ajudou muito. Aqui nós temos o modelo da governança da OGP em Cabo Verde. Aqui neste momento, nós, como eu já tinha falado anteriormente, o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública assumiu a pasta de OGP em maio de 2022. Então, nesse sentido, foi atribuído essa responsabilidade da coordenação nacional da OGP e, para tal, tivemos que dar alguns passos e alguns desses passos tivemos também da recomendação de relatório de IRM. Então, nesse sentido, nós institucionalizamos o Fórum Nacional, onde temos a participação das diversas entidades, desde o setor público, o setor privado, a sociedade civil,
e também as entidades independentes. Então, criamos esse fórum, onde também tivemos a cocriação desse plano, e também temos os setores, como eu já tinha referido. Então, é esse mais ou menos, ou melhor dizendo, é esse o nosso modelo de governança de OGP em Cabo Verde. Aqui nós temos as boas práticas da nossa experiência aqui em Cabo Verde, o processo de elaboração do segundo plano. O primeiro passo aconteceu em março de 2022, onde tivemos os resultados transitórios de avaliação com algumas recomendações, e tivemos um co-briefing com definição de alguns compromissos recomendados. Então, nesse sentido, foi elaborado em maio de 2022 um workshop da cocriação de roteiro de elaboração do plano de ação, onde foram identificadas as áreas de compromissos e seguimos um roteiro. E a partir dali, nós, nesse workshop, convidamos 85 entidades, tivemos somente 45 participantes, e logo após ser definido, ser identificado essas áreas de compromissos, foi dado o próximo passo, que seria o seguinte: o encontro do Fórum Nacional Multissetorial, onde foi institucionalizado o Fórum Nacional, foi aprovado o Estatuto do Fórum, e a partir dali nós demos a sequência ao trabalho da cocriação. E nesse encontro, então, é dizer que tivemos 6 áreas que vieram, que identificamos, com compromissos que foram posteriormente definidos. Então, tivemos a participação aqui 27 entidades membros. Então, representando o setor público, o setor privado, instituições públicas, neste caso o governo, diferentes departamentos governamentais. E dentro desse fórum nós dividimos por grupos de trabalho. Então tivemos 5 grupos de trabalhos, de acordo com as áreas de compromissos que já foram definidos anteriormente. Então fizemos a separação por grupos, onde cada uma dessas entidades tiveram que fazer a cocriação do plano, onde resultaram os compromissos que Cabo Verde assumiu e que se consta do plano de ação que vigora desde janeiro de 2023, deste ano, até 2025. Então, a partir dali, elaboramos a equipa técnica aqui do Ministério, elaborou o plano, e depois marcamos um segundo encontro do Fórum Nacional para realmente apresentarmos o plano. Então, nesse sentido, e ter também o feedback dos membros do fórum. Então, nesse sentido, fizemos a apresentação do plano e apresentamos os compromissos. Aqui está 7 compromissos, mais 8 compromissos, é um lapso aqui. Então, nesse sentido, foi aprovado no fórum, no segundo encontro do fórum, os compromissos que constam atualmente do nosso plano. E, na sequência, foi apresentado no Conselho do Ministro e foi aprovado e publicado no Boletim Oficial de Cabo Verde. Aqui nós temos as áreas, quando identificamos as áreas, na verdade, eram 6 áreas de compromissos, mas por falta de aderência do poder local, nós tivemos que fazer uma junção entre a governação aberta, que era uma das primeiras, um dos primeiros compromissos não, área de compromisso. Então, nesse sentido, nós fizemos essa junção com o último, que era a promoção da abertura a nível do governo local. Ou seja, nós tivemos apenas 5 áreas de compromissos. Então, nesse sentido, uma das primeiras áreas do compromisso é a questão de governação aberta a nível local e abertura de dados. Segundo, a modernização do Estado e a cocriação dos serviços públicos.
O terceiro é a questão de transparência nas finanças públicas, por conseguinte, a transparência nas pescas e, por último, a aproximação da justiça aos cidadãos. Então, dentro dessas áreas de oportunidades, nós identificamos os compromissos, nós temos aqui esses compromissos, no que diz respeito à primeira área de compromisso, a primeira área de oportunidade, nós definimos como compromisso a questão da definição de uma política de dados abertos e desenvolver o portal de dados abertos, que ainda nós não temos. Então, ainda temos também dentro dessa área de compromisso um desenvolvimento de um projeto estatístico Master Data. Por conseguinte, no que diz respeito à modernização do Estado e à cocriação dos serviços públicos, na questão da prestação de serviços públicos, nós aprovamos como compromisso de Cabo Verde o desenvolvimento de uma plataforma informática que vai disponibilizar o repositório de todos os serviços públicos, e na transparência nas finanças públicas também o compromisso aqui que foi aprovado é a divulgação de informação orçamental e fiscal em linguagem acessível à sociedade, e também a criação de um portal de transparência fiscal online. E na outra área de compromisso, área de oportunidade, melhor dizendo, é a transparência nas pescas. Nas transparências das pescas é a adesão de Cabo Verde ao país de Cabo Verde é FIT, é um dos compromissos, um dos primeiros compromissos mesmo que já foram cumpridos neste plano. E, por conseguinte, nós temos a questão da justiça aberta, que é uma última área que é aproximando a justiça dos cidadãos. Então, aqui nós estabelecemos como compromisso criar um mecanismo que garanta uma maior acessibilidade na linguagem jurídica e incrementar o número de jurisprudência disponibilizada online e melhorar o portal respectivo, que aqui nós temos aqui o site que podemos acessar. Em relação ao Fórum Nacional Multissetorial, como eu já tinha referido anteriormente, tiveram participação de 27 entidades, sendo 10 departamentos governamentais, 3 de órgãos de soberania, 1 da administração indireta, 4 da administração independente, 2 do setor empresarial do Estado, e 2 do setor privado, e uma da universidade, nesse caso que aderiu, foi a única universidade que aderiu, a Universidade Pública de Cabo Verde, e uma ordem profissional também, a Ordem dos Advogados, e 3 participação da sociedade civil, que é um dos desafios para Cabo Verde, que nós temos que aumentar esse desafio, essa participação a nível de sociedade civil. Em relação à experiência, ainda, nós temos aqui no processo da criação a institucionalização do fórum, como eu já tinha falado anteriormente. Temos a questão do alargamento do processo de definição de compromissos dentro do compromisso que Cabo Verde já estabeleceu. Nós precisamos alargar o processo de definição desses compromissos, e também a questão da disponibilização do repositório público de informações e documentos. Temos também essa questão da presença online, a participação da sociedade civil, e na questão de desafios futuros, aqui nós temos a capacitação do cidadão para maior engajamento. Nós observamos que há essa necessidade de fazer, de capacitar os cidadãos para que eles possam participar ativamente no desenvolvimento, no acompanhamento e no monitoramento do nosso plano de ação. E todo o processo, evidentemente, de cocriação. E, posteriormente, a promoção de mecanismo de participação online, por exemplo, nas redes sociais, tiver também uma participação a nível da sociedade no geral, a partir de canais próprios nas redes sociais, que poderia aumentar essa participação e que vai realmente fazer com que a sociedade civil seja cada vez mais engajada,
cada vez mais participativo no processo de elaboração das políticas públicas para promover aquilo que é o governo aberto. Aqui na oportunidade de melhoria, nós temos em relação a oportunidade de melhoria, o que nós propomos aqui, que seria uma grande oportunidade para melhorarmos as nossas ações naquilo que tem sido o governo aberto, seria a cooperação internacional entre os países, pode ser Cabo Verde, Portugal, Cabo Verde, Brasil, ou entre os ambos países, e entre os outros também os países, da iniciativa do governo aberto, o encontro regional, que, por exemplo, foi promovido ano passado a nível da região África e o Oriente Médio, o encontro regional. Então, este momento, com certeza, é um momento de muito aprendizado, que realmente vai nos permitir melhorar as nossas ações naquilo que tem sido o governo aberto. Então, nesse sentido, também pode ser alargado para a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e também a Cimeira Mundial, que será também um outro momento importante para melhorarmos as nossas ações. Aqui nós temos, dentro desses encontros, vai facilitar a partilha de experiência e boas práticas, alinhamento estratégico entre os países e, igualmente, vai incentivar as iniciativas coletivas. Então, é isso que nós preparamos para realmente apresentar e compartilhar convosco por parte de Cabo Verde. Então, mais uma vez, aí gostaria de agradecer o convite que nos foi endereçado e nós colocamos à vossa disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, pela apresentação e por esta partilha também de informação sobre como é que são desenvolvidos os planos de ação e como é que é, e desde quando também estamos em presença de Cabo Verde aqui no OGP, sendo assim nós, Portugal, somos o último dos países que ficou aqui ligado ao OGP, e eu se calhar lançava um bocadinho aqui, desde logo, uma pergunta tanto ao Brasil como a Cabo Verde, se vocês nos vossos planos e nos compromissos que são assumidos, se posteriormente ou se pensam voltar mais tarde para perceber em que medida é que os compromissos assumidos e as medidas implementadas, no fundo, em percebermos aqui, ou se conseguimos medir um pouco o impacto na sociedade civil e na sociedade, no governo, nas instituições da administração pública, na sociedade civil, o impacto que a implementação desses planos pode vir a ter. Ali o Luís Vidigal já está a sorrir, porque essa eu penso que será aqui uma preocupação que nós, Portugal, iremos ter este ano na construção do nosso, é ver até que ponto é que conseguimos também começar a pensar, ou pelo menos levar isto aqui à nossa discussão da rede, a possibilidade de termos essas medições de impacto, porque nós fazermos coisas e fazermos acontecer coisas é relativamente fácil, como sabemos. Agora, o difícil é percebermos que impacto é que essas medidas estão a ter do lado de lá, não é? Do lado de lá e do lado de cá, na realidade. E, portanto, lançava aqui um bocadinho este tema aqui aos caríssimos Marcelo, Paulo, Mário e à Fátima também, naturalmente, e ao Luís, e a todos, no fundo, este pensamento sobre como medir o impacto das medidas que tomamos. Marcelo foi o primeiro, foi o mais rápido no gatilho, portanto levantou logo aí a mão. Força, Marcelo, por favor. Bom, Sérgio, excelente pergunta. Esse é um tema que a gente vem se debruçando aqui também no nosso ecossistema aqui de governo aberto no Brasil, porque até então a preocupação sempre ficou muito focada na execução do compromisso em si.
Então, como a gente tem o dever de, ao acabar um plano, a gente já está com um outro plano engatilhado para começar. Muitas vezes, essa discussão de voltar lá para ver qual foi o impacto do compromisso que foi assumido há 3, 4 anos atrás e que foi efetivamente desenvolvido, ela acaba ficando perdida nessa correria de se fazer um plano atrás do outro. Então, essa é até uma reivindicação que a gente tem discutido muito com a OGT Central, nesse sentido de que a gente tenha também um tempo entre a elaboração de um plano, o final de um plano e a necessidade de ter um novo plano, até para que a gente possa ter um espaço maior, porque efetivamente a equipe aqui no Brasil de governo aberto, do lado do governo, é muito pequena, mas o que a gente tem feito aqui no Brasil? A gente está buscando desenvolver, e a gente está no meio desse projeto, por meio de uma diretoria específica aqui na CGU, a gente desenvolver indicadores de governo aberto, não só para os compromissos em si, ok? Que esses eu até acredito que sejam mais fáceis, porque o compromisso, pela metodologia que a gente usa aqui no Brasil, a gente utiliza a metodologia SMART, onde eu preciso ter especificidade, eu preciso ter temporalidade, eu preciso ter concretude nos compromissos, mas também indicadores de governo aberto do impacto dessa cultura de governança aberta nas políticas públicas e no atendimento à sociedade. Então, assim, nós estamos nessa fase de construção desses indicadores. O que a gente tem de medição são casos muito pontuais em determinados compromissos, onde a gente consegue ver que houve a implementação do compromisso e, a partir dali, a gente teve uma melhora no nível da área do pilar de governo aberto que aquele compromisso atuou. Então, isso muitas vezes fica refletido até mesmo nos índices internacionais que são medidos. Então, assim, se você olhar aqui no caso do Brasil, de 2011 até hoje, o nosso ranqueamento nos índices de transparência internacional, ele melhorou bastante, e melhorou certamente porque muitas das ações de transparência, elas fizeram parte do plano de ação, de algum dos planos de ação que a gente fez. Então, vou dar um exemplo como o portal de dados abertos. Hoje o Brasil é um país que conseguiu melhorar a sua avaliação feita pela OCDE no ranking de dados abertos. Então, hoje a gente tem um portal de dados abertos, e eu vi o colega Paulo de Cabo Verde dizendo que esse é um dos compromissos de Cabo Verde, de lançar um portal de dados abertos. Nós tivemos isso também em um plano nosso lá atrás, e efetivamente gerou um resultado muito interessante, que hoje o nosso portal tem lá para mais de 10 mil bases e conjuntos de bases abertos, e agora a nossa luta também está sendo na questão de avaliar o reuso e melhoria desses dados. Então, eu acho que esse é um desafio que tem que estar no radar de todo mundo, porque a gente precisa mostrar, e aí sim a gente vai conseguir mostrar a importância do governo aberto somente após eu conseguir medir qual é o impacto de toda essa conversa que a gente está tendo na sociedade. E para encerrar aqui a minha fala nessa pergunta, já colocar o governo brasileiro, Paulo, à disposição de vocês aí em Cabo Verde, nessa temática de transparência e dados abertos, no que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Muito obrigado. Paulo, por favor. Muito obrigado, Marcelo Vidal. Certamente o Brasil vai nos ser muito útil nessa construção. Certamente, quando tiver a oportunidade de falar com o Marcelo, aí iremos trocar essas impressões nesse sentido, tá certo? E em relação à questão que foi colocada aqui pelo senhor Sérgio, aqui, para medir o impacto, nós, a priori, já estamos a pensar. Tivemos ainda uma conversa, mas já estamos a pensar, porque se formos ver, o ciclo de políticas públicas vai desde a formulação da agenda à avaliação. Então, não acho que seria correto somente ter os compromissos, não fazer uma avaliação.
Agora, a questão que se coloca, nós temos que pensar quais indicadores. Então, é isso que será a nossa próxima tarefa, né? Então, ver os indicadores para que possamos fazer a avaliação dessa política pública, assim para que possamos cumprir o ciclo todo da política pública. Era só isso, os outros aspectos já foi complementado aqui também por Marcelo Vidal, tá certo? Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Esta, de facto, é uma preocupação que, pelos vistos, é transversal a todos nós, não é? Portanto, só nos resta agora é, é termos as melhores ferramentas e os melhores KPIs ou indicadores, chamemos-lhe o que quisermos, eventualmente até irmos para a rua outra vez e perceber junto do cidadão, junto das pessoas, como é que estão a evoluir no campo, digamos, todas estas questões, mas dava aqui a palavra também ao Luís Vidigal e por favor, Luís. Bom, o Sérgio sabe a minha luta por isto, porque isto tem a ver com o ciclo todo. Portanto, só para uma questão de clarificação de conceitos. Mas a pergunta não foi combinada, hein? A pergunta não foi combinada. Claro, claro. Eu sou o mais rabugento, o mais refilão dentro das reuniões e eles sabem. Bom, mas há aqui três coisas, três níveis. O nível da eficiência, que no fundo são os inputs, que tem a ver com o uso dos recursos. E muitas vezes o reporte que é feito é praticamente se nós usamos bem os recursos. Basicamente é isso. Mesmo agora, quando estamos a ser monitorados pela União Europeia relativamente aos planos de investimento que estão a ser feitos em Portugal, muitas vezes é mais isso que se avalia. Depois temos um nível mais, que é o nível da eficácia, que é claramente, já é o dos resultados. Os resultados que é da concretização, de facto, das iniciativas, mas eu coloco aqui um ponto muito, muito importante, porque nada serve estarmos a trabalhar se não formos, de facto, não medirmos os outcomes. O que é os outcomes? É o impacto na sociedade. Portanto, não se trata de inputs, não se trata de outputs, trata-se de outcomes. Aqui é um problema de conceitos, mesmo que é importante nós termos. Já agora, e esses outcomes só podem ser metidos pela sociedade. E eu dou o exemplo de uma avaliação. Eu fiz uma avaliação contratada pelas Nações Unidas há pouco, ainda não fez 2 anos, por acaso foi de Cabo Verde, das medidas de qualidade e o impacto que tinha, nomeadamente nas empresas. E eu digo-vos, houve uma diferença significativa entre a avaliação feita por auditoria interna por próprios organismos, da avaliação que foi feita pelas associações empresariais, pelos os empresários que nós entrevistámos, etc. Portanto, os outcomes têm que ser vistos do lado de fora. A qualidade, e naquele caso foi uma avaliação de instrumentos de qualidade que foram usados na modernização administrativa de Cabo Verde, e é muito importante olhar, a qualidade é ver as coisas de fora para dentro. Portanto, e é muito importante sublinhar isto, e aí a importância de ter uma sociedade civil ativa e não desconfiada do Estado. Eu volto a insistir isto, porque de facto é das coisas mais críticas e talvez o estágio de maturidade mais elevado que nós podemos atingir no OGP. Desculpem eu ter trazido este exemplo na altura, e trabalhei também com a ministra, que na altura era secretária de Estado da Modernização Administrativa da Administração Pública em Cabo Verde, portanto, mas é importante focar, e aqui o relacionamento com a sociedade civil é particularmente crítico. Muito bem, muito obrigado, Luís. Eu se calhar, não sei se algum dos participantes, através do chat, ou se quer colocar aqui alguma questão também a algum dos países aqui organizadores deste webinar. Não sei se alguém quer colocar aqui alguma questão. Eu, pelo menos através do chat, não vejo aqui qualquer questão. Eu se calhar iria introduzir apenas aqui um outro tema que também foi falado inclusivamente na nossa reunião e que agora da Rede Nacional de Administração Aberta, e que se calhar com esta depois terminava, e que era apenas a preocupação que
que alguns dos nossos membros e parceiros aqui nos transmitiram e que tem a ver com o tema dos compromissos que não ficaram concretizados a 100%. O que é que se lhes acontece, não é? No fim do plano, acabou algum do trabalho que foi feito, deixamos simplesmente cair, o que é que lhes fazemos, no fundo, não é? E foi aqui um bocadinho, vou-vos dar a nossa experiência e, portanto, aquilo que nós vamos tentar fazer é concretizar esses compromissos, porque eles se foram inscritos é porque os consideramos importantes e, portanto, não os deixar simplesmente cair, porque, entretanto, já acabou o segundo plano e lá está um bocadinho esta história da nossa vida, não é? Que queremos é seguir em frente e olhar poucas vezes para o que está lá atrás. E, nesse sentido, achamos importante revisitar alguns dos compromissos que ficaram por concluir e, eventualmente, tentarmos aqui com o apoio não só da sociedade civil, mas também da administração pública para a sua concretização, mesmo que já não estejam a concorrer para o plano de ação em vigor na época. Bem, eu diria que, Luís, não sei se quer aqui acrescentar mais alguma coisa, mas eu não tenho aqui nenhuma, no chat pelo menos não tenho aqui qualquer questão, e portanto se calhar dava por concluída aqui esta nossa conversa. Diga, Luís. Não, é só para vocês, eu parece que estou sempre a dizer mal, não é? Portanto, dentro daquele princípio do que o copo está meio cheio, mas eu quero aqui também já agora sublinhar a importância do portal de Dados Abertos de Portugal e estou a fazê-lo para que não seja a Agência para a Moderação Administrativa a fazer essa promoção, porque ela vale mais quando vinda de fora. Está a ser feito um excelente trabalho, e já agora sublinho que Cabo Verde tem meio caminho andado para os dados abertos, porque tem uma integração imensa da informação, nomeadamente com o NOSI. Portanto, é um país pequeno, mas que tem uma integração tecnológica muito forte e, portanto, tem condições, mais até do que outros países, que têm os tais silos, as coisas muito separadas. Cabo Verde tem as coisas muito integradas e muito centralizadas, portanto, força a Cabo Verde e, portanto, tal como o Marcelo disse, eu acho que também o Sérgio também vos oferece todo o apoio, né? Porque há realmente aqui uma experiência, estamos juntos, como se diz em África, e, portanto, vamos trabalhar em conjunto, está bom? E contem com a sociedade civil, portanto, neste caso, no âmbito da CIOP, da Confederação, Comunidade Interassociativa em Língua Portuguesa. Há aqui uma voz que disse Comunidade Interassociativa em Língua Portuguesa, que está em formação, está bastante ativa, e já agora, provavelmente, os pontos focais, portanto, os polos de cada país vão-vos contactar, certeza, porque estamos também muito, muito envolvidos neste trabalho da cocriação de políticas públicas. Muito bem, muito obrigado. Eu gostaria muito de ser, em nome da OGP Portugal e em nome da Rede Nacional de Administração Aberta, a presença do Marcelo Vidal, da Fátima Alfama, do Mário Cardoso, do Paulo Fernandes e de todos os outros participantes que tivemos a oportunidade de ter aqui, ao Luís Vidigal também, da Rede Nacional de Administração Aberta, aos meus caros colegas Patrícia e Rui Carneiro, e a todos aqueles que assistiram a esta hora e meia bem passada e desta troca de experiências entre as nossas diversas e diferentes realidades e formas de vermos o OGP e de o podermos concretizar também. O nosso muito sincero e muito obrigado por esta hora e meia de partilha aqui neste nosso webinar. Muito obrigado pela vossa participação e presença também. Muito obrigado. Okay. Com Obrigado licença. a todos. Boa tarde. Obrigado. Tchau, Muito pessoal. obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Tá bom, tchau.